para quem vive nos centros da cidade, imagina para quem tá nas favelas. Faltam muitos EPIs em vários postos de trabalho, como a gente já vem denunciando. Vão morrer alguns do vírus? Sim, vão morrer. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2019, a PNAD do IBGE, 31 milhões de brasileiros não têm acesso à rede de água. Outros 73 milhões não têm acesso ao serviço de esgoto sanitário. Como isso impacta a política de isolamento no Brasil diante da pandemia? Nós conversamos com 2 moradores da periferia da Grande São Paulo para saber como essas regiões estão lidando com isso. Eu sou Romerito Pontes e esse é o tema do podcast do Opinião Socialista de hoje. A gente vai conversar agora com o Eduardo Silva, que é do coletivo Reviravolta na Educação, é professor e morador do Capão Redondo. Eduardo, como estão as coisas por aí no Capão com toda essa situação? E aí, Romerito, beleza? A situação aqui no Capão, ela é um clima de uma enorme incerteza, né? A gente tá com enorme medo de começarmos a ter que contar o número de óbitos aqui entre nós. Porque os casos já existem, né? Suspeitas, assim, dos casos, assim, isso. As pessoas que vão com todos os sintomas vão nos postos de saúde e são, no máximo, classificadas como pneumonia e aí são orientadas a voltarem para os seus lares, né? Aqui no Capão Redondo não tem hospital. Na verdade, o único hospital que tem, ele é privado e só tem 12 leitos. Só tem 12 leitos. Então, as pessoas aqui, quando elas ficam doentes, elas têm que escolher ou o Hospital Campo Limpo, que fica próximo do Jardim São Luís, ou o Hospital da Imbi-Boimirim, que fica depois do Jardim Ângela. Todos esses hospitais eles atendem todas as populações desses bairros que eu falei. Então, o que acontece? O sentimento de que os nossos mortes vão ser muito maiores do que é anunciado pela imprensa está muito grande, né? É um clima enorme de tristeza, revolta, assim, é horrível isso. O que está, assim, dando fôlego pra gente são as iniciativas de auto-organização que estão começando a brotar e tudo na região. Começar a iniciativa do próprio comitê do Mestre Moa, do Catendê, que é de mapear os locais daqui do Capão que não está tendo fornecimento de água, ou que o fornecimento de água ele é interrompido durante um tempo do dia. Iniciativas, como no caso de algumas comunidades escolares, onde os professores estão começando a pensar, né, iniciativas de vaquinha online, como também cestas básicas e tudo, né? Iniciativas também dos próprios moradores conseguirem ver onde conseguem cestas básicas para levar para as ocupações da região. E a gente está vendo aqui que aí é nós por nós, né? Literalmente. Porque, veja só, né? Se a gente não puder contar com os nossos vizinhos, a gente não vai contar com mais ninguém. E como está a situação do comércio por aí? Houve alguma mudança nos preços ou algo do tipo? Olha, aqui nos mercados, a dinâmica, não só nos mercados, mas também nos comércios, nos demais comércios, ela tá dupla. De um lado, existe já a escassez de alguns serviços, né, de alguns produtos, e do outro lado existe o aumento do preço de outros. O botijão de gás não está passando tudo pelas ruas. Algumas pessoas até foram ver até a tentativa do próprio aplicativo, o próprio aplicativo do botijão de gás, fala que talvez só no final dessa semana vai chegar e tudo vão começar a circular, porque segundo eles está com baixa demanda, está com alta demanda de botijões de gás, o que assusta, porque se está isso, então quando vier, o botijão de gás está em 70 a 90 reais. Então se ele vier, ele vai estar mais caro. Esse é o medo que as pessoas estão tendo.
nos mercados, os produtos que tem, eles aumentaram, né? Muitos aumentaram aparentemente pouco, mas quando você vai juntar no final de tudo, dá uma enorme diferença. O arroz de 5 quilos, realmente que era 15 reais, agora está 17, 18, 19 reais. A bandeja de ovos, que era 7, agora está em torno de 20 reais. O álcool em gel tá um absurdo, tá 20 reais em alguns lugares. Eduardo, a gente sabe que nas periferias muitos trabalhadores vivem na informalidade. O governo anunciou recentemente uma ajuda de R$ 600 para essas pessoas. Como isso tem sido recebido por aí? A proposta de R$ 600 para os autônomos está vindo aqui para o Capão Redondo com um enorme deboche, né? Estive aí no jornal, as pessoas aí tudo comemorando, os parlamentares comemorando, na boa, na boa. Isso daí não é nenhum não é nenhum vale alimentação que os parlamentares com certeza gastam. É um absurdo, porque veja só, a média de aluguel aqui é de R$ 800. A pessoa consegue se ela conseguir encontrar um aluguel com valor de R$ 600, geralmente são geralmente aquelas que são um quarto só, pequeno, não tem quintal nem nada disso, né? E essa não é a realidade de boa parte dos autônomos. Boa parte dos autônomos tem família, tem filhos, filhas, são casados, casadas e assim por diante. Então, esses R$ 600 aí é um enorme deboche na cara dos pobres, né? Porque, veja só, pensar que R$ 600 vai chegar e ajudar alguém é não olhar a realidade das periferias. Grande parte aqui do Capão Redondo virou o ano tendo que, não só acho que do Capão, boa parte dos bairros periféricos, virou o ano tendo que escolher se comia ovo ou se não comia, ou se abria a mão e tudo, porque o preço do açougue, dos alimentos e tudo aumentou, né? No final do ano, as pessoas viram o preço do patinho do A100 a R$ 40 o quilo. Colchão mole, 35. O que antes você chegava e gastava com R$ 20 no açougue, as pessoas começaram a gastar com 50, R$ 60. Isso se não levar em conta a feira, os produtos de mercearia, assim por diante todo. Então, esses R$ 600 que o governo está colocando não reflete a vida dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores do Capão Redondo, principalmente dos autônomos, que muitas vezes precisa muito mais do que esse valor, na verdade precisa muito mais do que isso. Porque veja só, se um salário mínimo já é insuficiente para as pessoas conseguirem chegar e sobreviver, porque boa parte das pessoas que vivem com um salário mínimo tem que fazer muitas vezes um bico, conseguir uma outra renda para conseguir completar o final do mês, imagine com R$ 600. Isso daí é um deboche, assim, é um deboche vindo desse Congresso, porque isso só mostra que o Congresso e o Congresso e todo mundo que está lá não representa o Capão Redondo. É um absurdo isso. E Eduardo, como você vê a diferença entre a quarentena na periferia e em outros bairros? Bom, a principal diferença entre a quarentena nos bairros periféricos e pobres, né, e a quarentena nos bairros ricos e nobres é de que nos bairros ricos e nobres a quarentena já existe. O rico, ele não precisa sair de casa para garantir alimentação. Ele já tem gente para fazer isso, para se expor ao mercado. Ele não precisa sair de casa para garantir o seu sustento. Ele já tem vários trabalhadores que vão lá dar o seu suor para garantir o sustento do rico. Então, a quarentena na periferia ela não existe de fato. E ela não existe não por culpa dos trabalhadores. Ela não existe porque os ricos optaram pela carnificina, porque é isso que é um genocídio. Não garantir quarentena nos bairros periféricos. O maior medo que a gente tem é porque a gente sabe que se a gente ficar doente,
a gente vai morrer em nossos lares, em nossas casas, porque a gente não vai ser atendido no hospital. E pior ainda, o medo de contrair o coronavírus, não é só o medo da morte de si, né? É o medo também de chegar e passar para outros familiares. Porque uma coisa que mostra aí é de que morar na periferia, ser pobre, em sua grande maioria nós negros, as mulheres, os LGBTs, sobre o capitalismo, sempre seremos grupo de risco. Sempre. Saindo agora do extremo sul e indo para a zona leste da capital paulista, a gente conversa com a Shirley Silvério, que é militante do PSTU e moradora da cidade de Tiradentes. Shirley, como é que tá a quarentena por aí? Olha, Romerito, a questão da quarentena aqui no bairro, ela tem sido bastante preocupante, porque muita gente continua tendo que trabalhar. Não tem condição de ficar parado. Tem muito operário que mora por aqui e que não teve a fábrica paralisada, nem pelo patrão, nem pelo governo, muito menos pelo sindicato. O terminal de ônibus aqui na cidade de Tiradentes, ele é um exemplo bem emblemático. Costuma ser muito cheio, ônibus muito lotado, então você passa por lá 4, 5 horas da manhã, as pessoas estão amontoadas em filas, porque a cidade de Tiradentes é um bairro muito distante da capital de São Paulo. São 35 quilômetros. Então, o trabalhador aqui gasta 2, 3 horas no transporte público cheio para chegar a um posto de trabalho. Além disso, não tem emprego no bairro, é um dos bairros que tem menos emprego formal. Então, as pessoas precisam atravessar a cidade, isso é muito preocupante. Tinha diminuído o número de pessoas no transporte, mas por conta da redução das frotas de ônibus, as linhas que você esperava 20 minutos para passar um ônibus aumentaram o tempo para 40, 50 minutos. Isso fez com que os ônibus voltassem a ficar mais cheios. E aí continua tendo muita gente na rua, em especial nos finais de semana. Você vai encontrar muito jovem na praça, até adulto, idoso no mercado, na feira, ou às vezes trabalhando como vendedor ambulante. Enfim, é bem complicado. E discursos como o do Bolsonaro, de que o coronavírus é uma gripezinha, não impacta jovens e os atletas não precisam se preocupar, ou discursos como de pastores como Silas Malafaia, que incentiva que as pessoas continuem indo nos cultos na igreja, são bem complicados e estimulam a falta de conscientização das pessoas. E esses jovens que continuam nas ruas, eles moram com muitas pessoas. Aqui no bairro são 300 mil pessoas, sem considerar as moradias irregulares. Então você imagina um apartamento da Coab com 2 cômodos e uma família de 8 pessoas. Ou pior, um barraco de madeira, sem água encanada, com esgoto a céu aberto. Enfim, as pessoas elas estão com medo, mas não têm condições materiais para efetivar a quarentena como ela deveria, para diminuir o risco de contaminação das pessoas. E, infelizmente, se não são tomadas medidas para garantir que as pessoas fiquem em casa e para a conscientização das pessoas, o risco de contaminação da periferia ele vai ser muito maior. E como você vê as diferenças da quarentena na periferia? Olha, essa política da quarentena, ela é muito importante para todas as pessoas. É uma recomendação médica. Eu entendo a necessidade. Eu acho que tem que isolar todo mundo para diminuir a velocidade com que o vírus se espalha. Inclusive, existem especialistas que dizem que o mais sério do coronavírus é que ele se espalha muito rápido e para muitas pessoas, mandando muitas pessoas para o hospital com sintomas graves. Aqui na cidade de Tiradentes, por exemplo, são 230 leitos para 300 mil pessoas. Isso é muito sério. Então, o isolamento, ele se faz muito importante nesse momento. E a quarentena, ela é certa, mas ela tem que ser para todo mundo. Então, eu vejo com muita clareza que para defender a quarentena com dignidade para os moradores da periferia, a gente precisa tomar com as nossas próprias mãos, porque o governo não vai fazer. Cada vez mais as pessoas têm consciência disso. Tanto é que, recentemente, o Bolsonaro fez uma fala de que ele tem medo de uma rebelião. Esse é o medo dos governantes
dos empresários? Porque a gente não tem nada a perder. Tem uma frase dos trabalhadores chilenos que eles dizem: nos tiraram tudo, inclusive o medo. Eu acho que em breve os trabalhadores brasileiros também vão entender isso, que nós temos que defender a nossa dignidade, a nossa saúde e a nossa vida, acima do lucro dos empresários. E Chile, há um medo de que, junto com a quarentena, venha uma série de impactos econômicos. Como o pessoal está vendo isso por aí? Olha, Romerito, essa questão da crise econômica, ela é muito importante. Porque hoje as pessoas estavam discutindo se era para defender a vida ou a economia. E a verdade é que aqui nenhum dos dois é defendido. A expectativa de vida de um morador no bairro é de 57 anos. Isso é 25 anos a menos do que a expectativa de vida de um morador de Moema, do Alto de Pinheiros. É como se a distância geográfica de um bairro nobre de São Paulo até o extremo da Zona Leste, a cada quilômetro que você anda, você perdesse um ano de vida. Ainda falta saneamento básico, saúde, segurança. Para você ter uma ideia, na semana passada, enquanto o mundo já estava discutindo a questão da pandemia do coronavírus e já começavam a ser tomadas medidas de precaução, no Brasil, inclusive, aqui na cidade de Tiradentes, a gente estava discutindo o genocídio do povo pobre e negro. Pelo menos 5 jovens foram assassinados aqui no bairro, em dias diferentes, por pistoleiros numa moto matando pessoas na rua sem critério nenhum. E até o momento nada foi resolvido. As pessoas no bairro, as mães, as famílias, elas têm muito medo do que ainda pode acontecer, porque além da preocupação com uma pandemia, a gente tem medo de ser morto. Quando a gente consegue algum dinheiro, não tem certeza se vai conseguir comprar. Por exemplo, comida ou gás de cozinha, agora nesses tempos de pandemia com o coronavírus. Nos mercados aqui do bairro já está começando a faltar produto, e em especial gás. Eu fiquei impressionada com o áudio que eu ouvi de um petroleiro do PSTU, que diz que se você for considerar o custo, o gás é para estar com um valor de R$ 40. E hoje é muita sorte encontrar algum lugar aqui onde você compre um gás por R$ 100. Boa parte das pessoas, dos comércios, estão vendendo o gás por 100, 120, R$ 150. Aí eu me pergunto para onde é que vai todo esse dinheiro. Esse dinheiro que a gente gasta, ele faz muita falta. E é tudo para encher o bolso de empresa privada, de multinacional e do governo. Inclusive, já existe uma preocupação muito grande dos comércios locais, dos grandes supermercados aqui do bairro, com a questão dos saques. Um bairro vizinho aqui na Zona Leste, o Itaim Paulista, já ocorreu pelo menos 2 saques a supermercados. Então, é uma realidade essa falta de alimentos e a população procurando outras alternativas para se alimentar. Nessa semana ainda, nós tivemos um debate ao vivo com alguns representantes dos movimentos populares sobre o tema. O Avanilson Araújo, que é advogado e militante do PSTU, defendeu que é preciso uma saída estratégica para que a periferia enfrente a pandemia. Vamos ouvir um trecho do debate. Nós precisamos discutir com a classe, primeiro, um momento emergencial, um plano de segurança alimentar para a periferia, para a quebrada, para as ocupações. A gente tem feito isso aqui em São Paulo, por exemplo, nessa unidade do campo com a cidade, mas é para além disso, é exigir também dos governos, sim, que o estoque de alimentos seja colocado imediatamente a serviço da população mais pobre, o estoque de álcool em gel seja colocado, o estoque de sabão em barra, de detergente, porque tem mercadoria, o capitalismo produz o tempo todo. Por isso que não querem parar a produção para salvar as vidas, né? Porque esse é um sistema que funciona para acumular, acumular, acumular. E nós estamos discutindo agora que é hora de distribuir. O problema é que para distribuir, nós vamos ter que ir para cima, gente. Não tem outra saída. Não é auxílio de R$600 que vai ser limitado. Isso vai ser totalmente insuficiente. Vai gerar uma crise muito maior. E é uma crise do capitalismo que é mundial. Então, nós sabemos que não tem saída num só país, mas a gente precisa discutir, primeiro, sobreviver, o máximo dos nossos sobreviver nesse momento. Por isso, solidariedade vermelha.
solidariedade de classe entre a gente, unidade com o setor médio que tem disposição para fazer luta, sim, com a gente. Agora, precisamos discutir que é necessário uma saída mais estratégica. Do ponto de vista da questão de nós que atuamos no território, é fundamental a regulamentação, a demarcação dos territórios quilombolas e indígenas, é fundamental a regularização fundiária e a urbanização de todas as favelas e ocupações, e é mais do que isso. A gente precisa discutir o acesso à terra em outra perspectiva. Então nós precisamos discutir que são saídas estratégicas, né? A nacionalização da terra, no nosso caso, tanto do campo quanto da cidade, a estatização do sistema financeiro, porque só isso vai permitir, se a gente tem pequenas experiências de autogestão, de autopoder, de auto-organização nas comunidades, você imagina se a gente que produz essas riquezas tivesse elas nas nossas mãos, nas mãos dos trabalhadores, para colocar a serviço. Por isso, impulsionar o comitê de base nesse momento é importante, ainda que seja formado por pequenas brigadas, mas comitês de fábrica, né, para parar a produção onde não é essencial nesse momento, para discutir que os trabalhadores têm condição de governar, e que a gente quer uma sociedade que os de baixo governem, que não precisamos de Bolsonaro, não precisamos de Dória, não precisamos de Lula como salvador da pátria, nós precisamos dos nossos no poder. Nós queremos que os pretos, pobres, as mulheres, as donas de casa possam assumir isso aí, junto com os operários precarizados, e a gente tem condição de iniciar um debate que ele é muito mais estratégico nesse momento. Então, esse momento que as pessoas estão mais em casa, a gente precisa estudar mais, a gente precisa aproveitar para divulgar mais informação no sentido de que saídas mais gerais são possíveis. A nossa classe tem disposição, sim, para a luta, e eu acredito, inclusive, que pode acontecer um momento, em breve, inclusive, que vai ter explosão. A gente vai ter que discutir isso aí. Como é que nós, que atuamos na periferia, vamos, mesmo com todas as precauções de segurança, atuar para apoiar as mobilizações que vão acontecer pela sobrevivência física das pessoas. Isso é um debate que talvez não esteja colocado imediatamente agora, mas vamos conversar daqui a 2 semanas, um mês, como é que vai estar a situação. Essa foi mais uma edição do podcast da Opinião Socialista. Essa edição contou com o apoio técnico do JJ. E só lembrando que você pode nos acompanhar pelo Spotify, pelo Google Podcast, além do YouTube e do nosso site. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima.